volta com mais um conteúdo sensacional pra vocês. Uhul. E hoje vamos entrevistar ninguém menos do que a maravilhosa top model internacional, Fabi Massola, tá, meu bem? Olha ela! E hoje ela vai contar um pouco pra gente da carreira dela. Eu tô aqui com esse óculos experimentando pra fazer a entrevistadora chique. Então me conta, Fabi, você, além de modelo, você cursa uma faculdade. Como que é isso pra você? Sempre foi um sonho meu fazer uma faculdade. E eu sempre gostei muito de química. Então, farmácia, como engloba várias áreas de atuação, porque eu sempre gostei muito e eu tenho vontade de atuar, não agora, talvez em um futuro muito próximo, mas daqui a um tempo, quando eu parar de modelar, talvez, ou quando der uma acalmada. Como eu me estabilizei um pouco mais em São Paulo, eu acabei começando. Tô no primeiro ano e eu consigo conciliar, tipo, super tranquilo até então, né? Porque eu faço à noite. Eu tenho que, claro, virar algumas noites estudando, porque no dia seguinte tem casting, tem trabalho, tenho compromissos, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz de estar fazendo algo a mais. Então esse foi um ponto que me levou a começar uma faculdade mesmo. Sair da minha zona de conforto, que era ir pro casting, ir pro trabalho, tô tranquila, mas até quando, sabe? Então, como eu sempre tive vontade de estudar, sempre tive isso em mente, por que não começar? Demorei um pouco, mas comecei. Eu comecei muito novinha, eu tinha 15, 16 anos, e eu sempre morei no interior, então eu continuo agora, né, na quarentena também estou no interior. Então eu era sempre muito tímida, muito na minha, por eu ter uma altura um pouco maior do que a média, né? Eu tenho 1,80 nesse momento, mas eu sempre fui uma criança muito alta. As pessoas chegavam e falavam assim, você vai ser modelo, você tem vontade de ser modelo? E na época eu não tinha, eu ficava, tipo, super tímida, eu ficava na minha, não falava, não tinha vontade. Mas com o tempo foi surgindo uma vontade, e aí foram surgindo oportunidades, eu acabei indo pra São Paulo, conhecendo algumas agências, com 15 para 16, acabei ficando lá. Aqui eu fazia curso de enologia, que é como você estuda vinhos, como fazer vinhos, por conta da área, né, que eu moro em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Aí acabou que eu larguei tudo que eu tinha aqui pra ir pra São Paulo, tentar essa nova vida, essa loucura, conhecer São Paulo e sem saber nada, praticamente, de São Paulo, sem saber nada do como é modelar, e eu fui aprendendo na marra as coisas. Na marra não, né, mas quando você tá numa agência, eles vão te ensinando, vão te dando dicas, passando o que você tá fazendo certo, o que tá fazendo errado, e aí você vai aprendendo, né, fazendo trabalhos, fazendo casting, você vai aprendendo o que dá certo e o que não dá certo. O que não deu certo que você aprendeu? Tipo, isso não dá certo. Eu era muito tímida, como eu falei, então nisso não dá certo, gente, assim, é uma coisa que você vai perdendo com o tempo. Se você é tímido, você vai perdendo com o tempo, mas pra você conquistar o cliente, passar uma confiança maior, você tem que ter um jogo de cintura, alguma coisa a mais. Então, no começo foi bem difícil pra mim, assim, eu confesso que eu sofri um pouco, mas quando você vai pegando o jeito, como posar, na época eu também não tinha muita experiência. Quanto mais você vai trabalhando nisso, mais você vai criando confiança, autoconfiança. Então, você vai passando isso para as outras pessoas e aí as pessoas vão te comprando, ela tem confiança, então vamos fazer o trabalho. Então, eu fui aprendendo muito com a experiência mesmo e com Polaroid. Polaroid me ajudou bastante também. Eu fazia Polaroid toda semana e aí eu fui me soltando cada vez mais e entendendo como que era a dinâmica de fotografia, enfim, de tudo um pouco. Eu acho que você praticar é o que te leva à excelência do que você está fazendo. Então, isso me ajudou bastante. Através da agência que eu tava lá em São Paulo, fiz Fashion Week, comecei a trabalhar, comecei a entender o mercado, comecei a funcionar mesmo como modelo. Aí começaram a surgir os castings internacionais. Durante o Fashion Week tem os castings internacionais, que você acaba conhecendo os bookers das agências de fora. E aí eles te fotografam, veem como você é e te chamam pra viajar. Isso tudo por intermédio da agência, claro. Foi aí que eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi pro Chile. Era aqui pertinho, eu tinha 18 anos, era bem novinha, não queria ir pra muito longe, então eu acabei viajando pra cá. Espanhol eu tinha uma noção bem pouca também, que eu tinha tido na escola, e acabei aprendendo mais lá, assim. É fácil porque é mais próximo do português, não é tão mirabolante, assim, como o chinês no teu caso, né? Então, foi uma experiência muito boa, muito interessante pra mim, foi muito enriquecedor trabalhar fora, viajar, conhecer outro lugar, outra cultura, e ter muitas experiências com pessoas diferentes, com maneiras de trabalho diferentes, com materiais diferentes. Eu fiz muito material bom fora, então foi uma experiência muito boa, assim, muito legal pra mim como pessoa e como modelo, porque eu voltei pro
Brasil depois, eu trabalhei muito mais, porque eu tinha mais material. O que nos vende é o nosso material. Se você tem fotos boas, você trabalha muito mais. Depois que eu viajei pro Chile, eu fui pra Argentina, fiquei 2 meses. No Chile eu fiquei 2 meses, na Argentina depois eu fiquei mais 2 meses. Quando eu voltei da Argentina, eu fui pra Alemanha, fiquei 1 mês na Alemanha. Lá foi muito, muito louco, porque eu não falava praticamente inglês, eu falava pouco. Eu tinha aprendido inglês também, baixei o Duolingo, assim como tu. Acabei aprendendo assim. Eu tinha feito um curso Já também. Tinha Duolingo nessa época? Tinha. Só que lá na Alemanha não são. As pessoas falam inglês, mas falam inglês mais enrolado. Então acabou que eu falei pouquíssimo inglês lá. Depois de lá eu fui pra Londres, fiquei 3 meses. E lá sim foi um lugar onde eu aprendi muito inglês lá. Você ouve todo mundo falando, você acaba ouvindo a conversa das pessoas, você acaba traduzindo, entendendo. E acaba pegando alguns tricks pra poder falar. Você acaba criando confiança pra falar mesmo. Mais abertamente, você não fica tão com vergonha. Nossa, meu inglês é ruim, ou enfim, você acaba. Tudo, tem isso tudo também, confiança, né? Tem que virar essa Exato. chave de tipo, eu consigo falar, e você vai, Isso. entendeu? Porque acaba que no final das contas, tipo, a gente sempre vai ter um sotaque, então a gente precisa ficar confiante de que as pessoas estão entendendo o que a gente tá falando e se soltar, né? Pra mim, todas as línguas que eu aprendi e tal, foi assim, eu fiquei um tempão travada e depois, um belo dia, pum, tô falando. Bem isso. Eu sonhava muito em viajar pra Londres e ficar lá um tempo trabalhando e conhecer Londres, assim. Durante muito tempo foi um sonho, assim, pra mim, muito grande viajar pra lá. E depois de lá eu acabei indo pra Istambul, fiquei 2 meses também. Nossa, Istambul é um lugar muito louco também. Com relação à cultura, tipo, você não tá preparado pra ver. As pessoas são muito diferentes. Não preparado pra ver, mas foi muito... De Londres pra lá, foi um baque muito grande, porque lá eles são um pouco diferentes. A cultura é bem mais fechada. Todo mundo usa burca, tipo... É um pouco diferente. Eu achei. Você tem que usar burca? Não, eu não tive que usar burca, mas assim, as pessoas passando na rua usando burca, e eu peguei a parte, né, a época do Ramadã, que lá é muito conhecido, porque eles oram de 3 em 3 horas. Então, eles ficam sem comer, acho que das 3 da manhã até as 9 da noite. Aí das 9 até as 3 eles comem. Eles ficam sem comer o dia inteiro. Nossa, eu faço jejum intermitente, mas isso daí é demais. Não, Quanto tempo? Acho que são 1 mês ou 45 dias, não sei. Eu sei que foi bastante tempo, assim. Aí o povo deve desmaiar na rua. Aí depois de lá eu voltei pro Brasil e acabei ficando em São Paulo. E aí foi onde eu tive o insight de começar a estudar também. Porque eu já tinha viajado bastante, eu queria alguma coisa mais diferente, sabe? Queria mudar um pouco do que eu tava fazendo. Te entendo. Sei que é muito difícil, né, começar e tal. É uma carreira muito desafiadora e requer você insistir mesmo naquilo, né? Então eu queria perguntar pra você, Fabi, se você tem alguma dica pra quem tá começando agora. Então, tem que, como eu falei antes, praticar, procurar uma agência boa sempre, em primeiro lugar, e de lá eles vão te direcionando pra que lado você vai, como são as fotos, e aí você vai praticando as poses, as fotos, você acaba começando a trabalhar e entendendo um pouco melhor de como é, assim. Mas eu acho que só se joga, só vai, sabe? Não fica pensando, o que eles vão achar? Não, vai e faz, e tipo, dá o seu melhor, porque eu acho que quando você tá com medo ou inseguro, isso passa uma energia não tão boa pro cliente, faz com que ele não te escolha, porque você não tá se sentindo seguro. E por que ele vai contratar uma pessoa? Por que ele vai te colocar no trabalho se você não tá segura com você? E ele vai passar essa informação pra marca dele. Ele não quer, entendeu? Então, eu aprendi muito com a prática e não fica tanto no pensômetro, não fica pensando tanto, Sim. Entendeu? Eu acho que é isso. Você concorda comigo? Eu concordo. Eu acho que também vale falar, tipo, que é muito interessante você estar com uma agência que acredite em você. Você consegue saber disso pela quantidade de casting que você tem, como que tá sendo, se você tá trabalhando legal com essa agência. Vale sempre você sentar e conversar com bookers e falar, tipo, o que eu posso fazer melhor, mostrar a sua personalidade, não ter medo de, tipo, ousar um pouco, assim, e mostrar estilo quando você vai nos castings, sabe? Isso é uma das coisas que pra mim me diferencia, assim, de muita gente. Bom, mas eu acho que a gente já falou sobre tudo que a gente tinha aqui planejado. Queria falar com vocês pra se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Ativem o sininho, gente. Voltem sempre. Exato. E segue a gente, por favor, né? Porque assim, a gente tá produzindo um conteúdo maravilhoso. Vamos ser sinceros. Na quarentena. Amamos vocês e beijo. Beijos.